paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, alunos e alunas da ETAD do curso médio em Teologia. Estamos aqui para a nossa 10ª lição, o estudo da última lição deste livro de pneumatologia. Estamos estudando a doutrina do Espírito Santo, aprendendo um pouco mais sobre a natureza da pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Nós louvamos a Deus pelo estudo deste livro maravilhoso. E hoje, na 10ª lição, nós vamos estudar a lição que tem como título Ofensas contra o Espírito Santo. A nossa lição de hoje tem 6 textos. No primeiro, vamos falar sobre a resistência ao Espírito Santo. No segundo, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Terceiro, entristecendo o Espírito Santo. Os textos 4 e 5 vamos falar sobre obstáculos à operação do Espírito Santo. E no sexto texto, apagando o Espírito. Então nós vamos falar agora sobre o texto 1, a resistência ao Espírito Santo. Vamos tomar como base o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no versículo 51, ocasião em que Estevão estava discursando perante o Sinédrio naquele momento de perseguição. Então Estevão fala a uma multidão de judeus rebeldes, acusando-os de resistirem ao Espírito Santo. Então Estevão falou assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então aqui Estevão acusou todos aqueles judeus incrédulos de resistirem ao Espírito Santo. E aqui o nosso comentarista, ele traz alguns aspectos do pecado de resistência ao Espírito Santo. Um desses aspectos é a obstinação, quando ele diz homens de dura cerviz, ou seja, aqueles teimosos, obstinados, rebeldes, né? Essa expressão dura cerviz tem a ver com pescoço que não se curva, que não se humilha, pessoa que não se dobra, é rebelde, é teimosa, pessoa obstinada. E essa expressão incircuncisos de coração fala da indisposição que eles tinham para aprender. Incircuncisos de ouvido fala da indisposição, da obstinação para ouvir, recusando-se a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas Estevão estava pregando ali com muita ousadia do Espírito Santo, com muita intrepidez. Ele revelava a poderosa unção do Espírito Santo na exposição da palavra. Nós vemos aqui a importância do revestimento de poder. Estevão era um dos 7 diáconos que foram escolhidos para a igreja e ele era homem cheio do Espírito Santo. E quando Estevão estava pregando todo o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, é muito lindo esse capítulo, ele estava pregando não somente com conhecimento bíblico, mas com muita unção, com muita graça e intrepidez do Espírito Santo. Isso é o que faz o diferencial. O batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder pentecostal, dá ao crente, ao pregador, esta unção, essa intrepidez que vem do alto. Em Atos, no capítulo 6, versículo 10, a gente lê que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então, ele estava falando com uma sabedoria, com uma unção do Espírito Santo tão grande que eles não podiam resistir, eles não podiam contradizer o que Estevão falava. A reação dos ouvintes de Estevão não foi contra ele propriamente, mas contra o Espírito Santo. Estevão pregando, cheio da unção, cheio da graça e do poder do Espírito Santo, e eles ficaram sem palavras para contestar, para contradizer a Estevão, e ficaram com raiva e jogaram pedras em Estevão. Mas isso só revelava o pecado de resistência ao Espírito Santo que aquele povo, que aquelas pessoas estavam cometendo. O Espírito Santo é o agente divino para conduzir o homem perdido a Deus. É o Espírito Santo quem administra a graça divina para atrair o pecador a Cristo. Então, resistir ao Espírito Santo seria o mesmo que um náufrago recusar a corda, né, que lhe é
atirada. Então, se é o Espírito Santo, o executivo da Trindade, que nos traz a graça salvadora, a graça preveniente que nos habilita a tomar uma decisão livre de crer em Cristo, se a pessoa resistir à voz do Espírito Santo, fica difícil. Então, resistindo e recusando o único agente de ajuda e esperança, não resta outra alternativa senão a morte. No caso de resistência ao Espírito Santo, o resultado é a morte eterna, porque ninguém tem condição de ir a Deus, ninguém nascerá de novo, ninguém será regenerado, ninguém se converterá a Cristo sem ajuda, sem assistência do Espírito Santo. Então, a pessoa resistindo ao Espírito Santo vai tirar dela toda a possibilidade de salvação. Meios pelos quais os homens resistem ao Espírito Santo. Um desses meios é deixar de atender conscientemente ao chamado e à voz do Espírito Santo. Alguns resistem ao Espírito Santo simplesmente não lhes dando ouvidos. E aqui a gente lembra da geração antediluviana, a geração de homens e mulheres, de pessoas que viveram antes do dilúvio. O capítulo 6 do livro de Gênesis, versículos 3 e o versículo 5 diz assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então Deus disse, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Deus falou àquele povo, Deus falou àquela geração, o Espírito Santo falou àquele povo, mas aquele povo resistiu ao Espírito Santo. Por quê? Diz aqui o versículo 5, que a maldade daquele povo se multiplicava sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então aquele povo resistia ao Espírito Santo porque eles eram bastante maus e não queriam saber de Deus. Então, deliberadamente, conscientemente, rejeitaram o chamado do Espírito Santo. A resistência procede, na realidade, de um espírito rebelde e de uma consciência calejada. A pessoa vai resistindo ao Espírito Santo até ficar com a mente cauterizada e fica insensível à voz de Deus. A tais pessoas convém mais esta advertência de Provérbios 29, 1, que diz: o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Porque Deus resiste aos soberbos, porém Ele dá graça aos humildes. E outra forma também de resistir ao Espírito Santo é por meio da procrastinação. Aqueles que procuram afastar-se do Espírito Santo, quando este tenta convencê-los do pecado, pouco a pouco irão tornando-se mais e mais insensíveis. A sua mente vai sendo cauterizada, porque o Espírito Santo chama, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus fala para ele de muitas maneiras, de várias formas, Deus dá várias oportunidades e a pessoa vai resistindo, hoje não, depois eu vou ser crente, eu não posso ser crente agora, mais tarde eu vou ser crente, e às vezes fica tarde demais e não dá mais certo. Então, é um perigo resistir ao Espírito Santo. O texto 2 da nossa lição fala do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Este assunto é um assunto muito delicado, porque muitas pessoas, por não compreenderem adequadamente este assunto de pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, têm sido presa de Satanás, têm sido alvo do engano de Satanás, porque o diabo, ele é caluniador, ele é mentiroso, ele não se firma na verdade, e o diabo, ele está aí no mundo para semear dúvida, para semear incredulidade no coração das pessoas e acusar as pessoas dos mais variados pecados e dizer que não tem mais jeito, não tem mais uma solução para o problema do seu pecado. E algumas pessoas ficam preocupadas, eu acho que blasfemei contra o Espírito Santo, então não tem mais jeito para mim, eu não vou mais ser salvo, e fica desesperada, e assim por diante. Vamos ler Marcos capítulo 3, versículo 28 a 30, o que é que diz a palavra de Deus. Marcos capítulo 3, versículos 28 a 30.
Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Versículo 30, presta atenção, versículo 30. Porque diziam, tem espírito imundo. O que é que acontece aqui? Meus irmãos, Jesus, ele estava fazendo milagres pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, ele expulsou demônios ali de uma pessoa e acusaram Jesus, que Jesus expulsava demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Então, as pessoas, sabendo que Jesus expulsava os demônios pelo Espírito de Deus, acusaram Jesus que Jesus estava expulsando demônios por causa do poder do próprio demônio que estava nele. E Jesus explica que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá, que não tem lógica. Jesus até apelou para a razão deles e dizendo que Satanás não ia fazer isso, né? E Jesus, no final, ele conclui a sua mensagem, a sua palavra, dizendo que quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A grande questão, a grande dúvida e o grande problema que muitas vezes acontece é porque a pessoa não sabe o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo. Diz aqui o nosso comentarista que nem todo pecado contra o Espírito Santo é blasfêmia, mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado. A gente falou agora no texto 1 de resistir ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma das definições de blasfemar é proferir palavras abusivas contra a divindade de modo consciente e malicioso. Então, a blasfêmia são palavras abusivas, palavras atrevidas, né, contra Deus, que a pessoa de modo consciente e malicioso fala contra Deus. As palavras dos fariseus foram discernidas por Jesus como ofensa consciente à divindade do Espírito Santo, pois Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para curar todos os oprimidos do diabo. E aqui em Marcos 3:20, o escritor, ele explica o que é blasfêmia contra o Espírito Santo quando diz, entre parênteses, porque diziam, tem espírito imundo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é você atribuir a um demônio, é você atribuir a Satanás uma operação do Espírito Santo de forma consciente, você sabe. Não é que você teve um equívoco, não é que você teve dúvida, será que isso é de Deus ou é do diabo? E você de repente diz, não, acho que isso é do inimigo, e na verdade não era de Deus. Não é quando você erra, vamos dizer assim, de forma culposa, sem querer. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é a forma dolosa, você acusar Deus, você dizer que aquela operação que é de Deus, você dizer que é do diabo, você tendo certeza que é de Deus. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo pressupõe um dolo, pressupõe uma intenção deliberada de blasfemar contra Deus. O pecado de blasfêmia se torna particularmente horrendo quando praticado contra o Espírito Santo, pois resulta no afastamento e separação do único que pode conduzir o pecador a Deus. A blasfêmia é pecado imperdoável, não porque Deus não seja misericordioso, mas porque o que assim procede se afasta conscientemente do plano redentor de Deus e revela por si mesmo ter um coração insensível que não sabe afligir-se pelo pecado. Na verdade, meus irmãos, quando uma pessoa chega a blasfemar contra o Espírito Santo, é porque ela já está num estágio de apostasia muito grande, já está com a mente bastante cauterizada e insensível à voz do Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, na verdade, é mais um sintoma, uma demonstração externa, vamos dizer assim, explícita,
de algo, de um endurecimento do coração muito grave que já vem acontecendo há muito tempo na vida da pessoa. Então a pessoa ela já está com a mente cauterizada e insensível. E aqui o nosso comentarista ele faz uma advertência bastante oportuna. Ele diz assim: embora a prática de tal pecado seja possível em nossos dias, relativamente poucas pessoas o cometem. Satanás frequentemente tem atormentado algumas pessoas com medo de haverem cometido esse pecado imperdoável. Entretanto, o fato de uma pessoa afligir-se pelo temor de cometer tal pecado o induz a não praticá-lo. Esse aqui, irmãos, é o grande problema. Então, quando uma pessoa está preocupada se cometeu ou não esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, se uma pessoa está com essa aflição dentro de si, meu Deus, eu acho que eu fiz alguma coisa, acho que eu disse alguma coisa, só o fato da pessoa estar preocupada com isso, se afligindo por causa disso, já é uma demonstração de que realmente não pecou o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois aqueles que assim procedem, que blasfemam contra o Espírito Santo, jamais eles terão essa preocupação, jamais eles terão essa dúvida de ter ou não ter tido praticado esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado no que você fala, mas também confie que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Não deixe que Satanás semeie dúvida no seu coração. Porque às vezes o diabo, ele gosta de semear esse tipo de dúvida. E a Bíblia diz que ele é acusador dos nossos irmãos. Ele é o nosso acusador e ele de dia e de noite acusa os santos. E uma das acusações preferidas dele é dizer que você, quando não era crente, você blasfemou contra o Espírito Santo. É dizer que você, mesmo depois de crente, disse que determinada coisa ali não era de Deus. Não é assim. Então tenha cuidado. Aqueles que estão preocupados com isso, é sinal de que realmente não blasfemaram contra o Espírito Santo. O texto 3 da nossa lição fala do entristecimento ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, nós já estudamos aqui, ele é uma das pessoas da Trindade e como pessoa, o Espírito Santo pode se entristecer, pode se alegrar, como também pode se entristecer. E esse entristecimento do Espírito, Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim, a palavra de Deus: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então nós, quando nos convertemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo como um selo, como um penhor da nossa herança, e nós somos selados e fomos marcados como propriedade de Deus. A concessão do Espírito Santo ao crente é uma prova, é uma garantia, um penhor de que Jesus virá nos arrebatar e nos levar para o céu. Então, todo crente é templo, casa e morada do Espírito. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós individualmente, como também habita entre nós coletivamente na igreja. E aqui, quando diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, entristecer aqui é no sentido de magoar, de ofender, de fazer algo que vai desagradar ao Espírito Santo de Deus. A razão da tristeza. A um estranho podemos ofender causando aborrecimento ou ira, mas a um amigo ou a uma pessoa amada, a ofensa causa tristeza, aflição e dor. Em relação ao Espírito Santo, isso sugere duas lições. Primeiro, que ele nos ama. E segundo, que como pessoa, ele se sente ofendido, vamos dizer assim, a gente atinge ao Espírito Santo quando pecamos, quando a gente entristece a Ele. Então, a gente precisa ter cuidado. Como é possível entristecer o Espírito Santo? Como diz aqui no nosso texto 3 da lição, a Bíblia revela coisas que podem entristecer o Espírito Santo. Por exemplo, uma delas é a rebelião. Toda rebelião entristece o Espírito de Deus. Inclusive, Samuel disse que toda rebelião é como pecado de feitiçaria.
Então, a rebelião é um pecado muito sério, que foi o pecado que Satanás, Lúcifer, caiu no pecado da arrogância, da vaidade, e como consequência disso, se rebelou contra Deus. Mas a Bíblia diz, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. O povo de Deus lá no deserto se rebelaram contra Deus, não creram na promessa de Deus e entristeceram o Espírito Santo. Outra forma, outra possibilidade da pessoa entristecer o Espírito Santo, desejos e palavras ímpias. Porque, irmãos, o Espírito é o quê? O Espírito é santo e ele habita em nós e ele quer que vivamos uma vida santa. Então, quando nós começamos a praticar as obras da carne, quando começamos a nos inclinar para as coisas da carne, e viver com pensamentos maliciosos, com pensamentos carnais, quando a gente vive falando palavras que não condiz à santidade do crente, isso entristece o Espírito Santo. Toda vez que o crente peca, toda vez que o crente desobedece a Deus, isso vai entristecer o Espírito Santo. Outra possibilidade, diz aqui o nosso comentarista, é o amor às coisas mundanas. Infelizmente, tem crentes que são excessivamente contextualizados com o mundo e amam o mundo. Quando a Bíblia diz que, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não está nele. Tiago disse, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, não tem como o Espírito Santo não ficar triste com um crente, com um filho seu que ama o mundo, que está vivendo uma vida mundana, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele é santo, ele é santo. Então, o amor às coisas do mundo incita um ciúme santo da parte do Espírito de Deus, que deseja que dediquemos todo o nosso amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que diz lá Tiago capítulo 4, versículo 5. Alguém pode até achar estranho, mas como é que pode? É o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúme? Eu pensei que ciúme era uma coisa doentia, negativa dos homens, é uma coisa até pecaminosa, mas, meus irmãos, a palavra a palavra grega que é traduzida por ciúme aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 5, não é ciúme no sentido negativo, como acontece com as pessoas, os casais, os namorados. Não é isso, é no sentido de zelo, de exigir exclusividade. Diz Tiago, capítulo 4, versículo 5, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Então, esse ciúme aqui no sentido de zelo, de exclusividade. Nós somos a noiva de Cristo. Nós não podemos ser noiva de Cristo e, ao mesmo tempo, ser noiva do mundo. Nós não podemos servir a dois senhores. Assim como uma esposa não pode ser esposa de dois maridos, também a igreja não pode ser noiva ou esposa de dois maridos. Ou o crente serve a Deus ou não serve. Então, nós não podemos amar o mundo, nem viver de acordo com as coisas do mundo, praticando, fazendo as coisas do mundo, porque isso vai entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele requer exclusividade. A esposa tem que ser exclusiva do seu esposo, assim como o esposo também tem que ser exclusivo da sua esposa. Assim é a relação de Jesus com a sua igreja. Agora, nos textos 4 e 5, vamos estudar alguns obstáculos à operação do Espírito Santo, algumas coisas que dificultam a operação do Espírito Santo em nosso meio. Um deles é a incredulidade. A incredulidade impede o Espírito Santo de operar no nosso meio, impede do Espírito Santo operar na nossa vida. Aquele que é incrédulo, que não crê nas promessas de Deus, que ele não crê na palavra de Deus, o ato de incredulidade é um ato de rebeldia contra o Senhor. Hebreus, no capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto.
Vede, irmãos, que não haja em qualquer de vós um coração mau e incrédulo para se apartar do Deus vivo. Então, Deus não se agrada de incredulidade. A incredulidade é um obstáculo, é um impedimento à ação do Espírito Santo na nossa vida. Outra coisa, a ingratidão. Meus irmãos, os homens não gostam de ingratidão e Deus também não gosta. Nós temos que ser gratos ao Senhor. O salmista disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E Jesus falou: cadê os outros 9 que também foram curados? Por que eles não vieram agradecer? Então temos que dar ação de graças ao Senhor. Temos que bendizer ao Senhor, agradecer a Ele pelo seu cuidado, pelo seu carinho, por todas as bênçãos que nos concedeu e pelo privilégio de ter perdoado os nossos pecados e salvado a nossa alma. Falta de oração também é outro obstáculo à operação do Espírito Santo. Já dizia os nossos pastores antigos: muita oração é muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Só há a manifestação do poder do Espírito Santo em nosso meio se vivermos em clima de oração. A igreja que ora, ela experimenta o agir e o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Jesus, quando ele se batizou ali no Jordão, a Bíblia diz que ele se levantou da água e orou ao Pai, orou ao céu. E veio sobre ele o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba. Jesus orou várias vezes. A Bíblia registra várias ocasiões Jesus orando. Então, se Jesus Cristo orou, nós oramos também. Se Jesus Cristo precisava orar, nós também precisamos orar para que Deus opere em nosso meio. O ambiente e o clima de uma igreja na qual o Espírito Santo opera é o ambiente de uma igreja que ora. Outro obstáculo é a falta de atenção às advertências do Espírito Santo. É a teimosia, né? É a obstinação. As cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, capítulos 2 e 3, são todas assinaladas com esta sentença: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele fala à igreja. O Espírito Santo fala para cada um de nós individualmente e o Espírito Santo também fala coletivamente para a igreja. A igreja não pode se tornar insensível às advertências do Espírito Santo. Deus é aquele Deus que tem misericórdia. Então, Ele nos alerta, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos dirige, nos consola, vai nos orientando. Não é por aqui, é por ali, não faça isso, faça aquilo outro. O Espírito Santo é o nosso guia. Mas quando a gente não dá atenção às advertências do Espírito Santo, então a gente vai ter problemas. Paulo estava fazendo a obra missionária, queria pregar num lugar, mas o Espírito Santo disse: não prega aí, vai pregar naquele outro lugar. E ele obedeceu à voz do Espírito Santo. Assim também nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Diz a Bíblia, diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, meus amados irmãos, não tenhamos coração de pedra, mas coração de carne, amolecido com o óleo da unção do Espírito Santo, né? Não sejamos incircuncisos de coração, mas que a gente possa estar abertos à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala para nós de várias maneiras, então temos que ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Texto 5, outros obstáculos à operação do Espírito Santo. Um deles é a desobediência às ordens divinas. Como, por exemplo, no caso de Saul. Saul, ele quando foi nomeado rei, ele recebeu a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu em Saul, transformando ele no novo homem, ação regeneradora e purificadora do Espírito Santo. E também, a Bíblia diz que Saul profetizou. Saul recebeu também o revestimento de poder, a ação carismática do Espírito para governar, capacitando para reinar em Israel. Porém, Saul, ele desobedeceu à voz de Deus. Saul desobedeceu o mandamento de Deus e fez coisas que Deus não permitia que ele fizesse. Ele desobedeceu à vontade do Senhor.
E, como consequência disso, o Espírito Santo saiu, se retirou de Saul. E com a saída e a retirada do Espírito Santo de Saul, quem veio ocupar o lugar foi um espírito maligno e atormentava a vida de Saul. Meus irmãos, não deixemos que o Espírito Santo se vá da nossa vida. Vamos manter a casa aberta, limpa e receber o Espírito Santo e estar em comunhão com o Espírito Santo. Não vamos desobedecer a Deus. A desobediência afugenta a presença do Espírito Santo na nossa vida. Paixões carnais e atos pecaminosos também são obstáculos à operação do Espírito Santo. Aqui o comentarista traz, por exemplo, a vida de Sansão. Sansão, ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo, uma ação carismática do Espírito Santo na vida de Sansão, de vez em quando descia sobre ele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossava de Sansão, o Espírito de Deus agia com poder na vida de Sansão, e aquela força toda, alguém pode achar, não é por causa do cabelo, não é o cabelo que dá força, quem dava força a Sansão era a ação do Espírito de Deus na vida de Sansão. Mas, infelizmente, ele se deixou levar pelas paixões carnais, ali, flertando, namorando, e tendo aquele caso com Dalila, que era uma mulher pagã, que não fazia parte do povo de Deus, e por causa dessas paixões carnais, desse envolvimento com esse namoro, esse envolvimento com Dalila, o Espírito de Deus se afastou dele, e as consequências foram trágicas para a vida de Sansão. Ainda triunfou 3 vezes, mesmo quando em pecado e mentindo. Ainda tinha amparo na longanimidade de Deus. No entanto, já revelava o declínio de sua vida espiritual. Muitas vezes, Deus é longânimo e na sua longanimidade, Deus é paciente e espera que a gente se arrependa, espera que a gente mude de atitude, espera que o crente abandone as suas paixões carnais, abandone a desobediência e passe a viver em santidade na presença de Deus. Mas, infelizmente, irmãos, quando a gente resiste à voz do Espírito Santo, quando a gente entra num caminho de obstinação, de não obedecer a Deus, então aí já é demais. Tudo tem um limite. E quando chega o limite, aí Deus faz com que o seu Espírito se retire de nós. Então nós precisamos ter cuidado. Sansão, no final, tem aqui a Bíblia em Juízes capítulo 16, versículo 20, tem um registro muito triste da situação de Sansão, dizendo assim: tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Deus já tinha se retirado de Sansão. O Espírito Santo não mais estava sobre Sansão, para que Sansão fizesse a vontade de Deus. Só que Sansão não tinha percebido isso. E muitas vezes acontece, irmãos. Tem crentes que já estão desviados e não sabem. Tem crentes que não têm mais o Espírito Santo e ele vive do passado. Ele vive se lembrando da época que o Espírito Santo usava ele. Mas ele começou a pecar, começou a entrar num caminho de desobediência, aí o Espírito Santo saiu dele. O Espírito Santo não usa mais ele. E agora ele quer usar o Espírito Santo. Ele quer viver pelo costume, pela experiência, achando que aquele poder é por causa da experiência dele. E aí ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, decreta isso, ora daqui, ora dacolá, fala daqui e não acontece nada. Por quê? Porque o Espírito Santo já saiu dele. E temos que vigiar, temos que ter muito cuidado com isso. Porque Deus, ele é paciente, é longânimo, ele opera na nossa vida, e mesmo às vezes a gente entrando por um caminho de desobediência, Deus ainda continua fazendo alguma coisa, mas chega um ponto, irmãos, que se a gente não voltar, se a gente não se arrepender, aí o Espírito de Deus sai da nossa vida. O Espírito de Deus sai do homem, e aí só fica o homem só, e aí ele vai achar que Deus ainda está com ele, mas não está mais coisa nenhuma. Então foi o que aconteceu com Sansão. O sexto e último texto da nossa
lição de hoje fala sobre apagando o espírito. Será que podemos apagar o espírito ou extinguir o espírito? Em que sentido fala isso aqui? Em primeiro lugar, irmãos, isso aqui não é no sentido literal, porque o Espírito Santo é Deus, ele é uma das pessoas da Trindade. Então, nenhum de nós tem o poder de apagar ou de extinguir o Espírito Santo. Mas nós já aprendemos aqui na nossa disciplina, na nossa matéria, que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. E a Bíblia diz em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, 1 aos Tessalonicenses 5,19, diz assim, ó, não extingais o Espírito. Não extingue o Espírito. Noutra tradução, fala, não apagueis o Espírito. Então, apagar ou extinguir o Espírito. O que é que significa isso, irmãos? Significa que a gente não deve apagar a chama pentecostal. A gente não deve impedir a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele é comparado, a sua ação é comparada de um fogo. O Espírito Santo, qual fogo, pode apagar-se por dois motivos. Por dois motivos. E aí o autor aqui, ele faz uma feliz comparação com relação ao fogo, porque para que haja fogo tem que ter um combustível e tem que ter oxigênio. Aqui na Terra, qualquer fogo que você vai fazer, qualquer coisa que você vai queimar, para que haja o fogo, tem que ter um combustível, seja lenha, gasolina, álcool, óleo diesel, enfim. Tem que ter alguma coisa, algum combustível para queimar e tem que ter também oxigênio. Sem oxigênio não existe fogo. Sem oxigênio não existe fogo. Tem que ter ar. É por isso que alguns assopram ou abanam as brasas para que o fogo aumente, porque tem que ter oxigênio. Então, ele fala aqui como uma das causas de apagar o espírito é a falta de combustível. A falta de combustível. Lá no tabernáculo, a ordem de Deus era essa: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Então, irmãos, qual a lenha que deve ser posta no fogo? Figuradamente, dois tipos de lenha que ele vai falar aqui, que é a nossa consagração e os nossos pecados para ser queimados. Então, só existe fogo se tiver lenha. E aquela ação diária do sacerdote em colocar lenha no altar serviria para manter o fogo aceso. E nós, como servos de Deus, que temos o Espírito de Deus na nossa vida, nós devemos viver uma vida de consagração. Lenha encharcada, ao invés de alimentar o fogo, o apaga. Então, quando o crente vive uma vida de consagração na presença de Deus, ele não relaxa na sua vida devocional, então ele é como que uma lenha seca. Ele fica como que uma lenha seca, muito susceptível a ser inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Mas quando o crente não vive uma vida de consagração a Deus, ele fica como que uma lenha verde, uma lenha encharcada, uma lenha molhada que não pega fogo. Então, meu irmão, vamos viver uma vida de santidade e consagração. Vidas não consagradas são lenhas encharcadas que resistem ao fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo está operando, o Espírito Santo quer falar, o Espírito Santo quer realizar e a pessoa fica ali como que uma lenha encharcada, toda molhada e não é inflamada pelo fogo do Espírito Santo. E outra coisa importante que ele diz é com relação aos nossos pecados. Estamos como a atirá-los no fogo, pois o fogo consome e a obra santificadora no Espírito em nós é a sua ação contra o pecado. Então, para manter o fogo do Espírito na nossa vida, temos que sermos lenhas secas. Sejamos lenhas secas, inflamáveis, e não lenhas verdes, encharcadas, que não pegam fogo do Espírito Santo. Outra coisa importante para que exista o fogo é a presença do ar, é a presença do oxigênio.
apagar ou extinguir, dá-nos a ideia de fogo, e o fogo pode apagar-se também por sufocação ou falta de oxigênio necessário para alimentar as suas chamas. Quando o espírito não encontra o combustível da consagração, nem a atmosfera da oração para operar, o fogo então se apaga sem demora. Então ele aqui até compara a questão da oração, a busca pelo poder do Espírito Santo, a comunhão e a intimidade com Deus como comparado a um oxigênio que é soprado sobre o fogo e faz com que ele aumente, com que ele pegue. Então é muito importante a lenha e importante também o oxigênio, a oração para poder não extinguir, não apagar o fogo. Aqui ele chama a atenção de dois extremos perigosos que muitas vezes acontecem na igreja. Um é o fanatismo e outro é o formalismo. Então tem crente que é muito fanático, que dá uma atenção exagerada à questão da sobrenaturalidade, dos milagres na igreja, e ele vive numa situação de muito fanatismo e até mesmo praticando os dons espirituais sem decência e sem ordem alguma, transgredindo a recomendação da palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 14, que diz que devemos usar os dons espirituais com decência e ordem. Mas, por outro lado, existem também aqueles crentes formais que se escandalizam ao ouvir alguém falando língua estranha, que se assusta ao ver alguém profetizando, que fica preocupada porque alguém está dando glória a Deus. Então, são crentes formalistas, são crentes que estão como que lenhas meio encharcadas, dificultando a queima, a combustão vinda do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, evitemos esses dois formalismos. Não sejamos uma igreja sem Pentecoste. Existem muitas igrejas que de pentecostal só tem o nome, mas caíram no formalismo. Não existe mais a operação do Espírito Santo, ninguém crê, ninguém busca, ninguém recebe mais o batismo no Espírito Santo, não acontece milagres, São antissobrenaturais, são igrejas formais. Mas também tem igrejas fanáticas que vivem atrás de milagres, tudo gira em torno de milagres, que é outro extremo também prejudicial. Então, o fanatismo é um grande mal, mas tanto é mais fácil de corrigir, como é mais raro em nossos dias. É mais raro o fanatismo, o que está mais comum é o formalismo, até mesmo porque vivemos numa sociedade bastante secularizada. Então, é mais comum esse formalismo. Então, meus amados irmãos, vamos ter cuidado, vamos buscar o Espírito Santo de Deus, vamos buscar a presença de Deus, não vamos deixar que a glória do Senhor saia de nós, não vamos ter o desprazer de dizer, Icabode, foi-se a glória de Israel. Não, Senhor, mas vamos buscar a Deus, vamos manter acesa a chama pentecostal, para que a Shekinah de Deus, para que a glória de Deus sempre esteja sobre nós, sobre as nossas vidas. Se você quer ver a sua igreja avivada, seja um crente avivado. O avivamento começa por você, começa por mim, começa em cada um de nós. Seja a igreja avivada que você deseja se congregar nela. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Assim nós concluímos o estudo da disciplina Pneumatologia,